Hoje eu vou te explicar o meu processo de produção de conteúdo que me fez chegar até 400 mil seguidores. Me acompanha nessa porque eu não só cheguei a 400 mil seguidores, mas fiz mais de 10 mil vendas seguindo esse processo. Vamos lá. Nós vamos passar por algumas etapas aqui nesse vídeo, tá? Primeiro eu vou te falar como eu fiz no começo, e depois eu vou te falar a versão melhorada deste processo que eu fiz no começo, tá bom? Então vamos nessa. Quando eu comecei, em 2017, eu comecei a produzir conteúdo, mas em 2019 só que eu fui levar isso a sério. Quando eu comecei a levar a sério, eu fazia duas coisas. Eu fazia stories todos os dias, carrossel e vídeo no YouTube. Pelo menos um vídeo por semana. Eu já tirei muitos aqui do canal, mas você vai poder ver eles depois. Então, os stories eram como? Eram sequências de uma ideia que eu tive a respeito do que eu vendia. Então, por exemplo, eu vendia leitura. Hoje eu tive a ideia de falar sobre memorização. Pegando a sequência de stories explicando como eu memorizava o que eu lia. Hoje eu tive a ideia de falar sobre anotações. Então, fazer uma pequena sequência de story sobre as anotações que eu fazia. Os meus carrosséis eram como? Soluções de problemas. Como memorizar. Como anotar. Perceba? É o mesmo tema que eu falava no story. O que mudava? No story era um texto narrativo. No feed era uma lista. Então, como memorizar? Aí vai lá, 1, 2, 3, 4, 5 passos. No story não eram passos, era uma narrativa, era um texto corrido. Beleza? E meus vídeos do YouTube eram ensinamentos mais aprofundados dos mesmos temas dos posts e dos stories. Então, basicamente, um conteúdo ou uma ideia gerava conteúdo no e-mail, conteúdo no story e conteúdo no feed. O conteúdo era basicamente o mesmo. Como fazer tal coisa. No YouTube, eu falava por 20 e 30 minutos sobre isso. No story, eu escrevia... Eu falei e-mail porque eu vou falar de e-mail daqui a pouco. No story, eu escrevia um texto narrativo, tá? Parágrafos e tudo mais. E no feed, eu fazia um passo a passo com tópicos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Ótimo. Esse processo de produção de conteúdo me tomava algumas horas por dia, sei lá, umas 3 horas, 4 horas por dia. Ou seja, ele não era otimizado. Por que ele era bom? Porque eu conseguia estar em 3 lugares diferentes. O Instagram é um só, né? Mas o Story e o Feed são 2 lugares aqui para fins desse vídeo. E o YouTube, então eu estava em 3 pontos de comunicação diferentes, falando a mesma coisa de formas diferentes. O que... era ótimo porque em cada lugar eu atingi uma pessoa. Então tem gente que vê só o feed, tem gente que não vê story, tem gente que vê só story, não olha pro feed, tem gente que só assiste YouTube. Então eu estava nos 3 lugares, mas eu gastava muito tempo. Aí eu descobri um jeito de otimizar esse processo. Como eu descobri um jeito de otimizar esse processo? Quando eu comecei a escrever e-mail em 2023. Então, em 2023 eu decidi levar a sério a parada do e-mail que eu tanto procrastinei nos anos anteriores. E aí eu tinha muito menos tempo. Por quê? Porque quando eu comecei lá em 2019 a fazer sério o conteúdo, eu era solteiro. Bom, namorava, mas a esposa agora, que era minha namorada na época, ela estava na Escócia e eu estava na Itália. Então assim, eu não ficava fazendo nada o dia inteiro, só trabalhava, só tinha tempo para ficar criando conteúdo. Agora, em 2023, eu já tinha um filho, agora tenho 2, eu já tenho muito menos tempo, tenho que cuidar da casa, tenho que fazer um monte de coisa. Então, eu precisava de um processo mais otimizado e eu queria começar a escrever e-mail. O que eu decidi fazer? Eu comecei a escrever um e-mail e eu comecei escrevendo um e-mail por semana. Esse e-mail tinha um tema e deste e-mail eu tiraria 2 ou 3 carrosséis. Isso funciona, tá? Então eu escrevi um e-mail lá. Vamos supor que eu vou escrever um e-mail sobre como memorizar o que você lê. Eu vou escrever um e-mail longo. Ele vai ser longo o suficiente para virar roteiro para um vídeo. E ele vai ser longo o suficiente para me permitir tirar de dentro dele 2 ou 3 carrosséis. Como eu garanto que vai ser rápido de tirar os carrosséis para o Instagram de dentro do e-mail? Eu separo o meu e-mail por tópicos, começando ele da seguinte forma. Neste e-mail eu vou te mostrar essas coisas e faço uma lista. Coisa 1, coisa 2, coisa 3, coisa 4, coisa 5. Agora eu sei que cada um desses tópicos é um carrossel. Ou seja, se eu tenho um e-mail com 5 tópicos, eu tenho 5 carrosséis. Se eu tenho e-mail com um tópico, eu tenho e-mail com um carrossel. Se eu tenho e-mail com 3 tópicos, eu tenho e-mail com 3 carrosséis. Muito simples de entender. Então, eu comecei a escrever esses e-mails, eles eram longos o suficiente para que eu pudesse, depois que escrever eles, gravar um vídeo para o YouTube. E eles também eram longos o suficiente para eu tirar 2 ou 3 carrosséis, pelo menos de cada um. Assim, eu já otimizei muito o processo, porque reescrever o e-mail para o carrossel é muito rápido e você pode até, dependendo do tamanho do texto, deixar ele na íntegra.
E gravar um vídeo quando você já sabe do que você está falando é muito rápido também. E nada impede você ler o seu próprio e-mail. Se ele estiver escrito de uma forma bem oral, você consegue ler aquilo e ficar muito bom no vídeo. Tem vários caras que fazem vídeos dessa forma, basicamente lendo o roteiro. Então, eu otimizei demais o processo e com este processo eu comecei a demorar menos de 2 horas para fazer conteúdo por dia. Por quê? Porque o e-mail me torna em cerca de meia hora. Eu tenho uma aula, inclusive ao vivo aqui, falando quanto tempo demora para produzir cada peça de conteúdo. Depois você assiste essa aula, vai ter em algum lugar aqui. O e-mail me toma meia hora em média. E para transformar um e-mail em um carrossel, ou para tirar 1 ou 2 ou 3 carrosséis, cada carrossel demora uns 5, 10 minutos no máximo para tirar desse e-mail. Ou seja, se eu tenho um e-mail de meia hora e eu tiro dele 3 carrosséis, eu gastei 1 hora de trabalho. E como eu já sento na frente da câmera sabendo o que está... Porque eu já escrevi o e-mail sabendo o que eu vou falar, o vídeo demora só o tempo de gravação do vídeo. Então, o roteiro do vídeo já foi utilizado para ser uma peça de conteúdo. E o vídeo fica muito mais fácil de fazer, porque as ideias estão frescas na cabeça, eu acabei de ler elas dentro do e-mail e eu sei o que eu vou falar aqui. Então, eu sentava para fazer o vídeo com o e-mail escrito e eu já sabia o que falar. Então, o vídeo me toma, sei lá, quanto tempo demora um vídeo meu aqui? Em geral, 10, 15 minutos. Então, é 10, 15 minutos só de gravação do vídeo. Isso me dá menos de 2 horas criando conteúdo. Beleza, se você não tem um editor de vídeo, tu não precisa editar tantos vídeos, é só você deixar a fala natural. Tipo assim, ó, eu vou arrumar minha cadeira aqui agora, tu já viu que eu tive que levantar, tu viu que eu tô com um shortinho de praia porque eu tô aqui em casa, tá um calor danado, mas eu não preciso editar essa parte, tá tudo bem se ela ficar aqui, porque vai ficar natural, beleza, não é um erro grotesco que eu tenho que esconder, entendeu? Não é tipo como se eu tivesse peidado no vídeo, sacou? Então, eu tenho um editor de vídeo, mas se você não tiver, basta você postar o vídeo, com os problemas que tem no meio, não tem problema, porque o importante é você começar a fazer. Com esse processo, você vai ter menos de 2 horas gastas em conteúdo, você já tem carrosséis, mais de um, ou seja... No dia que você não precisa fazer carrossel todo dia, e no dia que você não faz carrossel, você pode gastar esse tempo fazendo story ou fazendo outra coisa. Você tem e-mail e você tem vídeo. Então, um e-mail semanal, um vídeo semanal e 3 ou 4 carrosséis por semana já é um número muito bom para você começar o teu processo de produção de conteúdo. E isso vai chamar menos de 2 horas por dia. Por que é importante tomar pouco tempo? Para que você possa fazer isso em paralelo a outra atividade. Enquanto você constrói o seu negócio na internet, você precisa de dinheiro. Só que eu falo, se você tentar ganhar dinheiro direto no começo de um negócio, você vai sofrer muito. Porque o começo de todo negócio é ruim, é difícil, você não ganha muito. E aí você começa a depositar a tua esperança nisso, você começa a ficar ansioso e estressado e não consegue fazer direito. Então, gastar pouco tempo é importante para você poder ganhar dinheiro de outro lugar enquanto você está construindo esse negócio, até o ponto dele te dar dinheiro sozinho. E estar com um e-mail, com um vídeo e com post no Instagram, para mim é o único caminho possível de você crescer e ganhar, não é crescer, é ganhar clientes com mais facilidade hoje. Se você não tiver esses conteúdos mais longos, como o vídeo e o e-mail, você vai sofrer muito para ganhar cliente, porque demora muito para as pessoas acreditarem em você só a partir dos teus posts curtos, porque o post não tem como ser longo, só a partir do teu conteúdo curto lá do Instagram. Então, esse processo que toma menos de 2 horas por dia, ele é, para mim, o melhor processo para você começar um negócio e começar a ter cliente com ele. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. A gente se vê numa próxima. Deixa aqui nos comentários o que você quer aprender aqui, me dá temas de vídeos e se inscreve no canal, não esquece disso. Tamo junto. Um grande abraço. Até mais.